Olá, pessoal! E aí? Vamos prosseguindo. Esse é o segundo vídeo do nosso ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem, né? Então vamos prosseguindo aqui. Em parceria com a Confederação, Nacional da Indústria, CNI, a Corte da ICC possui uma sala de audiência totalmente equipada com capacidade para cerca de 40 pessoas no mesmo prédio do seu escritório de São Paulo. Então, em São Paulo, eles têm uma boa estrutura para aceitar causas, para fazer audiências, né, em relação à arbitragem de empresas. Isso a gente já tinha falado também dessa questão do escritório deles em São Paulo, né? Como a gente viu no vídeo passado, eles têm uma equipe brasileira focada em fazer arbitragem para o público brasileiro. A Corte da ICC possui modelos de cláusulas padrão de arbitragem disponíveis em diversos idiomas. Então, basta a pessoa procurar lá no site da ICC. As cláusulas de arbitragem, como vocês devem lembrar, elas vinculam as partes a um processo arbitral e afastam o poder judiciário da disputa, né? Havendo cláusula de arbitragem, o poder judiciário não pode intervir na disputa, no conflito. Não sei para resolver questões pontuais, né? Mas aí a gente já estudou isso na primeira unidade. Como já foi especificado no ponto anterior, não há formato específico para o requerimento de instalação de arbitragem na Corte da ICC, porém as partes devem obedecer aos requisitos estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 3º do regulamento da Corte da ICC. A gente tem esse regulamento em inglês, tem o link lá nas referências, né? A edição 2021 ainda não tem tradução em português, eu só achei 2014, né? Mas aí a 21 não está não. Então é o seguinte, não tem um formato específico, né? Porém, o requerimento ele deve obedecer determinados requisitos. E esses requisitos são estabelecidos no próprio regulamento da Corte. Basicamente, são questões para a identificação das partes, para a identificação do próprio conflito. Não é nada burocrático. Então, por exemplo, o nome completo, a descrição, o endereço e outros dados de contato de cada uma das partes, tanto da parte autora da arbitragem quanto da outra parte também. O nome completo, o endereço e outros dados de contato de qualquer pessoa que represente o requerente na arbitragem, se houver, por exemplo, um advogado que represente, né? Ter essas informações básicas, esses dados básicos de contato e de qualificação, né? C. Descrição da natureza e das circunstâncias do litígio que deu origem às reivindicações e da base sobre as quais as reivindicações foram feitas. Aqui você vai descrever o caso, né? Você vai descrever o que foi o litígio, o que é que deu origem ao litígio, o que é que deu origem às reivindicações, é o contrato, é a legislação de um país, é a legislação da própria ICC. A declaração do pedido solicitado, o que é que está se pedindo, né, juntamente com os valores de quaisquer reivindicações quantificadas e, na medida do possível, a estimativa do valor monetário de quaisquer outras reivindicações. Então, aqui tem que especificar o montante que é envolvido no processo arbitral. Então, o que está se pedindo? Está se pedindo o quê? O quanto é que está se pedindo, melhor dizendo. Claro, muitas vezes tem coisa, por isso que tem, na medida do possível. Tem coisas que precisam ainda ser, estimadas ou calculadas pelo próprio árbitro. Mas aí, existe uma estratégia jurídica bem interessante, é que em qualquer processo você sempre pede o máximo que você puder. Claro, dentro da razoabilidade. Apesar que tinha um advogado aqui em Caruaru, que ele pedia R$ 1.000.000 em todos os processos. Sempre R$ 1.000.000, R$ 1.000.000, etcétera. Não, você tem que pedir o máximo dentro de um critério de razoabilidade. Que aí até eu vi os próprios juízes comentando isso, né. Parece que ele só copiava e colava o valor da causa, né.
quaisquer acordos relevantes e, em particular, as convenções de arbitragem. Ou seja, qualquer acordo relevante entre as partes e a convenção de arbitragem no qual as partes designam que o conflito entre elas vai ser resolvido através da arbitragem. F. Quando os pedidos forem feitos no âmbito de mais de uma convenção de arbitragem, uma indicação da convenção de arbitragem sobre a qual cada reclamação é feita. Aqui, no caso, são convenções de arbitragem, que seria a cláusula arbitral, ou a convenção, vocês lembram da diferença de um para outro. Estudou isso aqui já na primeira unidade, porque pode ser feito tanto no geral, para qualquer conflito envolvendo as partes, mas nessa questão da linha F, é para aqueles casos que cada contrato ele tem uma convenção de arbitragem separado. G. Todas as informações relevantes e quaisquer observações ou propostas relativas ao número de árbitros e sua escolha de acordo com as disposições do artigo 12 e 13 do regulamento e qualquer nomeação de um árbitro assim exigida. Então, aqui, nessa linha G, está falando da questão da escolha dos árbitros e do número de árbitros. Vai ser um ou três, lembrando, sempre é número ímpar, né? E o que há de disposição relativa à questão da escolha dos árbitros? Todos os dados, por fim, na linha H, todos os dados relevantes e quaisquer observações ou propostas quanto ao local de arbitragem, as normas legais aplicáveis e o idioma da arbitragem. Então, se há acordo quanto onde é que vai ser essa arbitragem, por exemplo, vai ser aqui em São Paulo, vai ser em Paris? Quais vão ser as normas aplicáveis de algum país específico, de alguma câmara de comércio, como a própria ICC, e a língua, né, que as partes podem escolher. Pronto. O reclamante, né, que é aquela pessoa que está dando entrada na arbitragem, pode apresentar outros documentos ou informações com a solicitação que considere apropriados ou que possam conferir para a resolução eficiente da disputa. Então, aqui dá liberdade para incluir outras coisas que, a princípio, não estão previstas lá no artigo 4º do regulamento da Câmara de Arbitral da ICC. O artigo 4º, parágrafo 4º do regulamento da Corte da ICC define que, juntamente com o requerimento, o reclamante deve: a. Efetuar o pagamento da taxa de depósito exigida pelo anexo 3, custas, perdão, e taxas de arbitragem em vigor na sua data de apresentação e apresentar um número suficiente de cópias da solicitação para cada uma das outras partes, para cada árbitro e para a secretaria onde o reclamante solicitar a transmissão da solicitação por meio de entrega contra recibo, correio ou mensageiro. Essa questão aqui é uma parte mais burocrática, né? Pagar aquela taxa, a gente já falou aqui, é uma taxa fixa. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. E o número de cópias, né? Essa questão do contra-recibo é você assinar uma via para comprovar que você deu entrada. Correio registrado ou mensageiro, né? O requerimento de arbitragem para qualquer, ele pode ser encaminhado para qualquer escritório da Corte da ICC. Paris, Hong Kong, Nova York, Singapura, Abu Dhabi ou São Paulo. Lembrando, Abu Dhabi fica no Golfo Pérsico. Então, deve ser encaminhado para qualquer um desses lugares aqui, né? Vou colocar a observação. Pronto. O requerimento deve ser acompanhado de pagamento antecipado não reembolsável de $5.000 USD, né, ou R$ 16.000, se o requerimento for impetrado na Secretaria da Corte de São Paulo. As custas do processo arbitral variam em escala de acordo com o valor da causa e número de árbitros, ou um ou três, alcançando o valor percentual geralmente entre 1% a 30% do montante disputado. Quanto maior este valor, menor as custas. Aqui tem algumas coisas que a gente tem que colocar. Primeiro, no caso do Brasil,
eles colocam BRL, que é a sigla da nossa moeda, né, que significa Brazilian Real, de R$ 6.000. US$ 5.000 hoje dá mais de R$ 25.000. Hoje, que eu digo, em novembro de 2021, se alguém ver esse vídeo depois. Então, eles fixaram, se você der entrada no requerimento na Secretaria da Corte de São Paulo, US$ 16.000. Essas custas, elas incluem, inclusive, a remuneração dos árbitros e as despesas, né? E aí o valor varia, como eu disse, inclusive eles têm uma calculadora, pessoal, uma calculadora para você estimar as custas. Você coloca lá qual é o montante envolvido e aí dão. Varia de 1% a 30%. Quanto maior o valor da causa, o valor disputado, menor vai ser o valor a ser pago pelas custas. Por exemplo, uma causa em torno de R$ 1 milhão, que é considerado uma causa pequena para os padrões deles, para o nosso não, mas os padrões deles é uma causa pequena, tendo três árbitros, vai se pagar em torno de R$ 300.000, fora essa taxinha de 16 mil, e fora os advogados, de custas. É muito. Em compensação, se você tiver uma causa de R$ 100 milhões, que aí já é uma causa grande, você vai pagar 1.300.000, ou seja, em torno de 1% de custas. 1, pouco por cento. Então, o que a gente percebe é o seguinte: apesar de que a Corte Arbitral da ICC diz que ela é aberta para pequenos, a vantagem é principalmente para quem tem causas muito grandes, acima de 10, 50, R$ 100 milhões ou de dólares, né? Inclusive, eles calculam em reais as próprias custas, né, da corte. Então, ela é uma entidade que ela é interessante não para um pequeno, por exemplo, que tem questões abaixo de 1 milhão, mas para os grandes. E eles deveriam criar um programa para facilitar a questão dos pequenos, estabelecendo custos fixos além dessa taxa de requerimento. Porque claramente a gente vê que aí são disputas de alto valor. E quanto mais alto esse valor, mais interessante, porque é uma questão de escala, né, eles trabalham com escala. Então percebam que varia de 1 a 30%, é muita coisa. Essas causas, por exemplo, uma causa de 1 milhão você vai pagar 30%, uma causa de 100 milhões você vai pagar em torno de 1%, a diferença é grande. Então o próprio sistema deles facilita causas grandes e torna mais vantajosos para causas grandes. O prazo de contestação da parte reclamada é de 30 dias, após o recebimento do requerimento através da secretaria, nos termos do artigo 5º do regulamento da Corte da ICC. Então, aqui é o prazo de contestação, ou seja, o prazo que a parte reclamada tem para apresentar sua resposta. São 30 dias. É até maior, né? Que a regra do processo judicial são 15 dias. E aí percebam, um processo arbitral desse, mesmo dando 30 dias de contestação, ele se resolve em regra em 6 meses. Então, prosseguindo aqui, pessoal, as partes em conflito, elas podem escolher o árbitro por sua nacionalidade, idioma ou expertise. Expertise no sentido de conhecimento e experiência. Alguém que entenda sobre sua cultura ou linha de negócio. A Corte da ICC verifica a declaração de aceitação, disponibilidade, imparcialidade e independência de todos os árbitros. Ou seja, eles têm que assinar uma declaração aceitando, dizendo estar disponível, declarando que é imparcial e é independente. E não esqueçam, os árbitros, nos termos da lei brasileira e de outros países também, eles ficam sujeitos, caso eles violem esses princípios, às mesmas penas que um juiz do Poder Judiciário estaria sujeito, porque quando o juiz do Poder Judiciário ele viola esses princípios, que são garantias do devido processo legal, ele pode ser processado, apesar de ser bem raro, né? Caso as partes não cheguem a um consenso, ou se as partes preferirem, a corte, pode intervir e nomear um dos árbitros ou mesmo um único árbitro.
Então aí você pode escolher a nacionalidade do juiz, se é interessante escolher um da mesma nacionalidade das partes, porque conhece a cultura. Se é interessante escolher um estrangeiro, mas que tenha conhecimento com aquela cultura, ele tem um grande número de árbitros disponíveis para escolha. Se quer escolher uma pessoa pelo idioma, se quer escolher uma pessoa pela experiência que ela possui, como a gente já falou aqui, árbitros, eles, precisam ter conhecimento jurídico, mas não necessariamente a formação em direito. Em determinadas áreas, às vezes, é mais interessante você escolher um árbitro que seja um técnico, por exemplo, um engenheiro, um médico, do que um jurista, né. Porque cursinho de preparação para ser árbitro, qualquer pessoa pode fazer. De acordo com o artigo 21 do regulamento da Corte da ICC, as partes podem acordar sobre as leis em que o caso será tratado. Por exemplo, elas podem, ser as leis do seu próprio país, do país da outra parte, de outro país distinto, ou que o direito chama de princípios gerais do direito. Na falta de acordo entre as partes, a corte arbitral poderá escolher as normas que achar mais adequadas para a solução do conflito. Então, aqui, pessoal, esse artigo 21 dá liberdade para as partes escolherem qual é o direito a ser aplicável. Pode ser a lei do próprio país, de outro país, pode ser normas de instituições privadas, o que a gente chama de lex mercatória, né? E também os princípios gerais de direito, que aí a lex mercatória pode ser considerada até um princípio geral de direito, um costume. E caso as partes não escolham, a própria corte pode definir isso. O artigo 31 do regulamento da Corte da ICC define em 6 meses o prazo para a emissão da sentença arbitral final. Este lapso pode ser prorrogado a pedido fundamentado das partes ou pela própria Corte, se entender isso como necessário, mas a regra são 6 meses, o que põe qualquer decisão judiciária no chinelo, que demora muito mais do que 6 meses, a não ser aquela no qual se consegue fazer uma conciliação, né? Mas o resto demora muito mais do que 6 meses. Muitas vezes 6 meses é para você, como vai acontecer comigo, que agora em novembro eu vou fazer uma audiência devido a uma disputa em relação à passagem aérea que eu comprei para a Europa antes da pandemia. Eu dei entrada em fevereiro, vou fazer a audiência de conciliação agora em novembro, novembro de 2021. Me desejem sorte, que se eu perder, eu vou perder R$ 4.000. É muito dinheiro, né? A passagem custou R$ 4.000. Bom, a Corte Arbitral da ICC aceita causas comerciais que envolvam pessoas naturais, empresas privadas ou até estados e entidades governamentais. E aqui tem uma abrangência muito grande das causas em que a ICC trabalha, né? Pessoas naturais, somos nós, seres humanos nascidos com vida, ou seja, ela resolve questões envolvendo pessoas físicas, empresas privadas, que é o foco, ou até estados e entidades governamentais. Agora, note que a expertise da ICC é para questões comerciais. Então, quando envolve Estado, geralmente são disputas em torno de compra e venda de alguma coisa ou de algum serviço que o Estado tenha contratado, tá? Então, de repente, por exemplo, o Estado teve algum problema com o fornecimento de vacinas ou de insumos ou de medicação agora na pandemia do Covid, né? Então, contratou aí uma grande empresa, aí teve um problema, ele pode resolver através da ICC? Pode. A ICC aceita causas que envolvam estados soberanos, né. Deixa eu ver aqui. Pronto. No próximo vídeo, a gente vai encerrar esse vídeo agora, no próximo vídeo a gente vai falar da Corte Permanente de Arbitragem dos Países Baixos. Bem, pessoal, referências estão aqui no final, como vocês podem ver, né. Tem tanto referências em português e inglês. Tem o link para as normas de arbitragem atualizadas para 2021, que vocês podem acessar. Não tem disponível em português para 2021, só 2014. Eles ainda não traduziram, eu acho. Mas aí a maioria de vocês fala inglês, então não tem problema não. Bem, pessoal, é isso. Obrigado. Sempre fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Então, até mais.